Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 30 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E aqui no Aparelho Elétrico a gente debate e divulga boas práticas relacionadas a empreendedorismo criativo independente. E hoje por aqui a gente vai viajar bastante. Vamos até a cidade de Lisboa. Mas antes de ligar o aparelho eu preciso agradecer aquela galera, gente fina, elegante e sincera, que passa lá no iTunes, avalia a gente com 5 estrelas e ainda deixa um review massa pra gente. Um abraço pra Bruno Jumbi e Vinícius José Cunha. Se você ainda não fez isso, por favor, abra o seu iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelas. Isso é muito importante pra gente divulgar o podcast e pra gente continuar publicando conteúdo relevante e gratuito pra todo mundo que trabalha de forma independente. Não perca as atualizações do Aparelho Elétrico. Te cadastra na nossa news. Vai lá no aparelhoelétrico.com, clica no botão verde e cadastra teu e-mail. Assim é garantido que você vai sempre receber o aviso das publicações dos novos podcasts e outros conteúdos do blog. E se você tá pensando em adquirir o Freelancer DocBox ou o Freelancer Full Folio, usa o cupom LISBOA para levar 15% de desconto. É só inserir o cupom LISBOA no checkout. O Freelancer DocBox é uma caixa virtual de documentos criada especialmente para ajudar freelancers iniciantes na organização e gestão do negócio como um freelancer profissional. Lá você vai encontrar planilha de fluxo de caixa, planilha para calcular o valor da sua hora de trabalho, modelo de contrato de trabalho e muito mais. Acesse aí freelancerdocbox.com e saiba mais. Já se você está precisando receber mais pedidos de orçamento pelo seu site, então você precisa conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema WordPress feito especialmente para quem trabalha como freelancer. Com ele você consegue atualizar seu próprio site mesmo sem saber programar. Receba mais pedidos de orçamento através do seu site, converta os visitantes do seu site em clientes. Para saber mais é só acessar freelancerfullfolio.com. E não esquece a barbada, com o cupom LISBOA você leva 15% de desconto, cupom exclusivo para ouvintes desse podcast, desse episódio. Aproveita porque é por tempo indeterminado. A capa lindaça desse episódio foi feita pelo Matheus Cristóvão. Confere mais trabalhos fodásticos do cara lá no thunderrockets.com. E quem nos ajuda na higienização do áudio, nos deixa assim, com essa retórica incrível e super eloquentes, é o Maicon Erdina. Confere mais trabalhos do Maicon lá no tomatecerejaprodutora.com. Agora sim, liga o aparelho. Portugal entrou na rota por realmente ser barato perto de outros países, ter um bom clima para os europeus, que eles gostam de sol e calor. Sabe que Lisboa, cara, foi o lugar que eu passei que mais me ofereceram droga. Todos os lugares que eu já passei, cara. Tu sabe que é tudo falso, né? Quer dizer, eu não sei o que eles usam exatamente. Então tá, pessoal, apresentando os integrantes da mesa desse episódio do podcast do Aparelho Elétrico. Aqui com a gente hoje, ela que mora em Lisboa, já escreveu um artigo completaço aqui no Aparelho Elétrico sobre a cidade, é revisora freelancer também e também fundadora do site Revisão Para Quê, Carol Machado. Tudo bom, Carol? Olá, Henrique, tudo bom? Olá, pessoal. Também com a gente aqui o designer digital das estrelas, o designer das estrelas, ex-nômade, que também já deu seus pulos por Lisboa. Senhoras e senhores, Vinícius Campos. Fala aí, Vinão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a cidade de Lisboa. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico.
Mas antes é a leitura dos comentários mais votados no Discuss. Lembrando que se você quer que o seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e deixa a tua mensagem. Assim você aumenta a chance do seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss e então a gente lê ele aqui. E se você não tá afim de comentar, passa lá mesmo assim e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O tópico do episódio 29 foi como lidar bem com dinheiro. E quem ranqueou alto por lá, veja só, Vinícius Campos. E aí, Vini? Sou eu. Vi que tu deixou um comentário bastante extenso lá, cara. Eu até não trouxe ele aqui pra ler porque sabia que o senhor estaria presente. Quer comentar um pouco o episódio aí pra gente, cara? Pô, cara, comentar primeiro que eu arreguei nesse episódio. Acho que é bom que isso fique claro. O Henrique comentou, vamos falar de dinheiro. Eu falei, então acho que eu não consigo ajudar ninguém com isso. Eu consigo, no máximo, ajudar as pessoas a se desapegarem do dinheiro. Cara, eu achei muito bacana, assim. A gente já sabia dessa coisa da Carol, né? Quanto ela tem essa paixão, né, pelo YNAB. Eu até comentei que durante uma fase que eu tava na casa dos amigos meus, eu ouvi o programa, aí eu falei, pô, e eles também usam. Eu falei, pô, vou aproveitar esse momento que eu tô com meus amigos que usam. A Carol falou também e tal, vou começar a usar. E aí eu tentei usar alguns aplicativos e não deu certo. Alguns porque eu não me adaptei, outros porque preguiça mesmo. Cada aplicativo tem suas features, né? Cada um ia fazer coisas e aí eu não encontrava nenhum que eu realmente gostei. Mas ainda tenho esperança. Instalei o YNAB aí pra tentar ver o que acontece. E eu achei muito legal que, assim, foi dito no programa sobre o que você realmente precisa, né? Pra viver mesmo, né, cara? Às vezes a gente gasta muito com um monte de besteira, né? E eu, como nômade, eu tive que limpar muito disso da minha vida pra poder fazer as coisas que eu queria. Eu acho que funciona pra muita gente. Essa coisa de guardar o dinheiro pra depois você ir lá e fazer a viagem, economizar e tal. Eu tive que adaptar o meu estilo de vida pra que ele funcione nos lugares que eu queria morar. Eu sempre tive esse conceito tipo, não saio pra gastar uma puta fortuna em balada e cerveja, que eu acho um absurdo, pagar R$15 uma latinha. Já tenho isso em mim, eu acho que isso só ajuda você na sua vida financeira e como freelancer, né, cara? Não adianta, cara. Você vai estar sempre com esse fantasma aí, se vai ter dinheiro no próximo mês, ou daqui 2 meses, ou 3 meses, como é que vai ser? Com certeza. Eu também sou meio parceiro assim, até depois tem um comentário do Oberdan Rodrigues também, ele vai pincelar várias outras coisas aqui. Um dos pontos que ele comenta é que ele entra nessa questão de enxugar os custos fixos, né? Tu viver com menos, né? Pra qualquer pepino que dê, tu tá preparado, tu conseguir dar conta, né? Mas deixa eu te perguntar, Vini, tu tem o costume de anotar os teus gastos, assim, tá? Tu falou que agora volta e meia tu já usou aí algum aplicativo e tal, mas tu já tinha isso e tu costuma guardar dinheiro ou não? Cara, quando eu morei em República a primeira vez, um amigo meu montou um Excel, uma planilha lá em Excel, e aí todo mundo tinha que anotar lá os gastos, não deu certo. Aí eu e a Nini, a gente começou nossa vida juntos e tal, e a gente começou a tipo, não, vamos botar nossos gastos juntos. Não consegui. Me perdia nas moedas que sobravam, na carteira, o troco das coisas, cara, pra mim era muito confuso. Não tô 100% pronto ainda, não sei. Vamos tentando até conseguir. Deixa eu só pegar um gancho antes de tu falar do guardar dinheiro. Eu me lembro que eu tinha um problema. Primeiras vezes que eu tentei anotar os meus gastos numa planilha de Excel, eu ficava tentando sincronizar o dinheiro da carteira com o dinheiro da conta, com o dinheiro que ia entrar. Era muita coisa pra sincronizar. Eu comecei a me acertar quando eu comecei a sincronizar o que tava na minha conta com uma planilha de Excel. O que tá na carteira já foi um saque, já foi removido da planilha de Excel, sabe? Se tá na carteira é lucro, mas eu já não tô mais contando com ele ali na minha planilha de Excel. E aí você também não marca onde foi gasto aquilo. Não marca onde foi gasto. Ou eu posso já fazer o saque pensando, por exemplo, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, tem faxina aqui em casa. Eu já vou lá no banco, tiro aquele dinheiro do banco, na minha planilha eu já sei que foi um saque pra faxina. É o valor redondinho. Então esses até sim, mas eu digo assim, você saiu na rua agora, vai lá e, tô com fome no meio da rua, comer alguma coisa. Aí pagou um transporte, aí pagou não sei o quê. Às vezes que eu tentei isso, cara, não tinha Uber, Nubank e todas essas coisas que já vem tudo sincronizado. Mas eu tenho esperança ainda que dê certo. Guardar dinheiro, então nem pensar no meio desse furacão todo aí. Cara, o que eu guardo é o que sobra. Comigo, assim, o guardar dinheiro não existe como uma coisa assim, eu estou fazendo isso para guardar dinheiro. O que eu ganho mesmo que dá certo pro que eu preciso, cara, sempre tem alguma coisa. Que nem quando eu viajava, se sobrava dinheiro, eu ia querer fazer uma outra viagem melhor. Vamos dizer assim, eu não tô sentindo falta de nada, mas também, sei lá, se eu quiser comprar um PlayStation 4 amanhã, eu não consigo.
Eu acho que às vezes a gente tem uma consciência meio diferente de que ser rico, cara, é ter muito dinheiro, né, cara? Mas pra mim ser rico é você poder escolher o que você quer. Por exemplo, se eu tô afim de tomar uma cerveja que eu quero ela um pouco mais cara, eu vou lá e tomo a cerveja que eu quero mais cara. Eu me sinto livre nesse sentido. Lógico, eu não vou sair gastando coisas que eu não tô afim ou que eu não preciso, mas eu não passo vontade nesse sentido, entendeu? Legal. Vamos tocando o barco aqui que tem mais um comentário longo do Oberdan Rodrigues. Depois eu vou passar um pouquinho a palavra pra Carol, pra gente também entender um pouco como é que é a Carol em relação a finanças aí, em relação a dinheiro. Vamos lá, o comentário então agora do Oberdan Rodrigues. Finanças é algo fundamental para medir também o sucesso do seu negócio. Deixar a conta no verdinho não é tão simples, mas também não é impossível. Temos que ser responsáveis e profissionais também no financeiro. Aprendi isso a duras penas ao longo da jornada e ainda estou aprendendo. Aqui vão algumas dicas que fiz e funcionaram. Número 1, separar grana da empresa de sua grana pessoal. Para isso eu tenho uma conta jurídica e outra pessoal. Número 2, no meu caso eu tenho um contador também para me auxiliar com algumas burocracias. Parece custo, mas pode te evitar dores de cabeça. Isso depende muito do seu faturamento e nível de amadurecimento do seu negócio. Número 3, faturamento não é lucro. Saber diferenciar isso é importante. Número 4, como o ganho é variável, o meu Prolabore é uma porcentagem daquilo que ganho, entre parênteses, 40%. Esse negócio tá indo bem. Número 5, reinvista na carreira, mas reinvista também em divulgar o seu negócio. Ajuda muito a dar sobrevida ao negócio, principalmente no começo. Se você reinvestir pelo menos 20% do que ganha em divulgação, vai dar um up legal. Número 6, aprender a viver com menos compromissos e enxugar os custos fixos. 7, controle do impulso para compras. Nesse quesito eu pensei muito em me reeducar, diz ele aqui. Número 8, tempo também é dinheiro. Evite perder tempo com coisas que não vão ajudar você a conquistar dinheiro. Número 9, faltou grana? Devo tirar da minha reserva? Não. Corre atrás desse prejuízo. Você deve aprender a vender mais também e evitar entrar numa zona de conforto. É a chicotada do Oberdan. Número 10, reserva é reserva. Não saia por aí emprestando seu dinheiro, exceto em caso de vida ou morte, diz ele aqui. Número 11 e último, metas financeiras são importantíssimas. Temos que tentar escalar mais o negócio e crescer as vendas, porque épocas de vacas magras podem surgir e então você estará preparado financeiramente para isso. São muitos pontos que eu gostaria de abordar, mas basicamente é isso. Dinheiro é o resultado do seu trabalho e deve ser tratado com responsabilidade. Infelizmente, no mundo capitalista, é com ele que pagamos nossas contas e colocamos papá na mesa. Brincadeira, ele colocou comida na mesa. Carol Machado. Ele resumiu muito bem, né? Tudo que a gente precisa fazer, mas fica procrastinando. Eu acho que é bem difícil a gente se educar, sendo que a gente mesmo não tem esse tipo de conteúdo, a não ser que a gente corra atrás dele, sobre finanças, tanto pessoais quanto empresariais. Então, é meio complicado tomar consciência sozinho, mas uma hora a água bate na bunda, né? A gente tem que começar a se educar para conseguir seguir em frente, senão fica patinando nos lugares. Eu, na verdade, comecei a me organizar melhor só em 2016, porque antes as minhas finanças eram uma verdadeira bagunça. Eu não sabia quanto eu ganhava, eu não sabia quanto eu gastava, eu só ia vivendo com aquilo que ia entrando, sabe? Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro é que eu percebi que eu precisava me organizar para não jogar simplesmente tudo fora, né? Também outra coisa que eu acho importante é essa separação entre as finanças da empresa e as finanças pessoais. Se a gente não souber quanto a nossa empresa ganha, a gente também não sabe quanto a gente pode gastar no pessoal, né? E também tem essa coisa de a gente ser financeiro e operacional da nossa própria empresa. Muitas vezes a gente é especialista no operacional, mas não sabe nada de financeiro, de comercial, de nada disso, e a gente tem que estudar bastante, né? Quando eu comecei a me organizar, é que eu vi, poxa, eu tô ganhando aí uma grana e dá pra começar a guardar também. Devo começar a guardar, porque a gente, como freela, não tem o INSS, não tem a Previdência, não tem muito seguro pro futuro, né? Tô tentando me educar, assim, cada vez mais pra conseguir levar ainda também, trabalhando em duas moedas, né? Em euro e em real. Aí complica um pouquinho mais essa questão de usar aplicativos, por exemplo. Porque em real eu uso o Guia Bolso,
que sincroniza tudo automático e fica tudo ali certinho. Eu sei quando eu recebo, eu sei quando eu gasto. Gasto no Brasil, eu gasto mais em cartão de crédito, em serviço tipo, hospedagem do site, Spotify, Netflix, essas coisas assim, né? E conta do dia a dia, daí é aqui em euro, e o aplicativo do banco, ele é bem completinho nesse quesito, ele é bem parecido com o Nubank, assim. Então tem gráficos, tem tudo ali bem organizado por categoria, para eu saber onde que eu gastei cada coisa. A parte ruim é que aqui em Portugal, já entrando no assunto, é que o pessoal não aceita muito cartão de crédito. Complica aí um pouquinho esse controle, porque muitas vezes eu tenho que pagar em dinheiro mesmo, né? E aí eu também não anoto o que eu gasto em dinheiro. Esse nível saiyajin aí eu não consegui atingir ainda. Mas, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que tu falou ali antes, mas eu não sei se eu captei. Tu gosta de separar o que é da empresa e o que é pessoal? Eu ainda não tenho uma super separação entre empresa e o meu salário, porque, enfim, eu não tenho grandes gastos com a empresa. Minha operação é bem modesta. E também não tenho funcionário. Então, assim, ainda não faço uma grande diferença entre um e outro, mas eu sei que o quanto eu recebi lá, por exemplo, ou se veio alguma grana de fora que não foi a empresa que recebeu, entendeu? Alguma coisa assim. Então tem essa separação assim para saber, né? Tipo, a empresa tá crescendo, a empresa tá parada, esse mês foi pior, esse mês foi melhor. Que antes eu não tinha esse controle assim, até fim de 2015 era tudo meio bagunçado assim, eu só ia trabalhando. Mas é que depois também foram entrando clientes recorrentes, assim, eu fui mudando bastante meu modo de trabalhar e, por consequência, também precisei mudar a forma de me organizar. Legal, bacana. E aí, Vinão, tem algum comentário a respeito disso, não? Eu acho que o que ele falou sobre a gente entender o que a gente tem de gasto fixo, isso ajuda muito, assim, que nem quando eu tava nômade, eu sabia o meu custo fixo pelo meu Airbnb, por exemplo, que eu sabia que já naquele Airbnb que eu tava, todas as contas da casa por um mês inteiro eu pagava, já tinha uma consciência disso, né, como uma conta fixa, né, e o resto, assim, comida você consegue equilibrar. Tem dia que você está com volume maior, você vai comer melhor, você está com volume menor, você vai comer menos fora, vai cozinhar mais em casa, você consegue equilibrar a comida nisso, né? Uma coisa que é importante na nossa vida, né, que até foi comentado no programa, que a gente às vezes, mesmo quem tem um emprego fixo, às vezes faz uma compra parcelada, né? Isso é muito característico aqui no Brasil, né? Só que lá fora não existe isso, assim, comprar coisas em 12 vezes. Só que às vezes a gente fala, a vida freelancer é instável, tal, mas só que esse é o poder do freelancer. Se ele se dedica um pouquinho a mais, ele consegue juntar esse dinheiro, pagar tudo de uma vez. E pra mim, uma coisa que me ajudou muito, é uma coisa que eu tinha um certo preconceito quando eu comecei minha carreira freela. Eu não gostava desse modelo de negócio de você receber um salário ou ter cliente fixo. E então, pra mim, por mais que fosse algo seguro, ter uma renda fixa, eu nunca quis isso. E aí, recentemente, agora eu tenho um cliente que me paga fixo, um salário que banca a minha estrutura, assim, meus gastos fixos. Isso me dá uma paz, uma tranquilidade, assim, que eu não esperava ter. Se você conseguir, às vezes, algum cliente realmente que te dê uma segurança desse tipo, eu acho que vale a pena. Isso também te ajuda a se controlar, a equilibrar essa vida entre ser freela e ter um emprego, né? Com certeza, o FII mensal é sempre uma saída, né? Eu me lembro na época que eu tinha Santo Cristo lá também, né? O escritório de comunicação. A gente ficava louco, né? Apareceu um cliente, vamos tentar amarrar com FII mensal, né? Porque daí a gente consegue se estruturar, tu sabe? Não, todo mês vai entrar essa quantia de dinheiro, então eu posso contratar um funcionário, eu posso economizar tanto, depende de quais são os teus planos, né? O FII mensal é sempre uma boa, é a minha opinião, né? Assim como o Vini falou, tem gente que não curte, né? Prefere estar sempre pulando de galho em galho, trocando de cliente pra não desgastar a relação e tal, enfim. O FII mensal ele já traz uma outra carga de envolvimento com o cliente, né? Eu, inclusive, acho que é muito melhor pra tu trabalhar o cliente, né? Pra conseguir planejar ele e tal. Fala, Carol. Eu tenho o meu modelo, na verdade, ele é um híbrido, assim, eu não cobro um FII, não tenho fixo, mas eu tenho clientes que eu sei que eles vão me mandar trabalho durante o mês todo e no fim do mês vai dar mais ou menos sempre a mesma coisa, sabe? Às vezes dá mais, às vezes dá um pouco menos. Por exemplo, nos meses de verão, o pessoal tira muitas férias, não produz tanto. Eu trabalho principalmente com comunicação, né? Então dá aquela baixada, mas como eu já tô me preparando durante o ano para esses meses e tudo mais, aí é mais tranquilo, assim. Mas o pessoal que trabalha só, por exemplo, essa semana eu tô com uma empresa, na semana que vem eu tenho que prospectar outra para conseguir pagar a luz, nossa, é viver na corda bamba mesmo. Eu acho que eu não conseguiria. Não me vejo trabalhando só dessa forma, porque no fim
das contas é sempre o estresse, né? Tu tá trabalhando numa coisa, mas tu tá pensando, nossa, mas isso aqui que eu tô fazendo agora não vai ser suficiente pra pagar meu aluguel, sabe? Então, às vezes não compensa, assim, a gente quer fazer milhões de coisas diferentes pra clientes diferentes, projetos diferentes, mas também tem essa questão de, e se eu não conseguir ter um relacionamento com clientes e tudo mais, tu acaba tendo meio que colegas de trabalho, assim, que nem a gente falou no outro podcast. Claro que a relação é sempre de parceria, assim, não dá pra deixar as pessoas acharem que tu é um empregado, não no sentido pejorativo, mas no sentido de assalariado ou coisa assim, porque tu ainda é um empresário, tu ainda é um freela, sabe? Então tem que procurar equilibrar essa relação, mas também se assegurar de que aquela graninha vai entrar certa no fim do mês pra ter essa tranquilidade, né? Muito bem, vamos correr aqui que o tempo urge. Tem mais um comentário ainda do André César Araújo aqui pra encerrar os nossos comentários. O André diz o seguinte: ok, o YNAB é legal, mas faço isso tudo que a Carol falou, não a Carol Machado, a outra Carol, a Carol Valiter, né? Mas faço isso tudo que a Carol falou há 7 anos, tempo que sou freela. Com Excel mesmo. Hoje tem uma planilha que não só me auxilia no controle de caixa, mas nas cobranças, entradas futuras, controle de cartão de crédito e gastos da casa. A questão, na minha opinião, é organização. Eu concordo com o André, e eu também já usei alguns softwares que a gente mencionou no último programa. O Vini também no comentário dele lá no blog do Aparelho Elétrico falou que eu acho que uma época usou o Organize. O que a Carol mencionou agora também? Não era Conta Azul, era o Guia Bolso. O Guia Bolso eu não cheguei a utilizar. Eu utilizei o Organize e eu acho que algum outro também, que agora não lembro. Hoje eu voltei, já faz anos, assim, uns 3 ou 4 anos que eu voltei pra planilha do Excel. Por alguma razão, assim, eu acho que por causa do meu perfil eu precisava de algum saldo lá que o Organize, eu queria que o Organize me passasse, mas como ele é um software para diversos perfis de pessoa, né, e até acho que de empresas, em alguns casos, ele tem um modelo padrão, então ele fica engessado. Às vezes tu tá numa situação, a tua situação financeira tá num momento que tu tá comprando alguma coisa, ou economizando pra alguma viagem, alguma coisa que nem sempre um software vai conseguir te atender. Então o Excel tu consegue, se tu domina o Excel, né, óbvio, nem todo mundo entende de Excel, né, tu consegue ali facilmente, fazendo alguns cálculos, soma, adição, tu consegue adaptar uma tabela, assim como fez aqui o André César Araújo, criou a própria tabela dele, né. Eu acho que também é uma opção. E tem gente, acho que torce um pouco do nariz pro Excel, assim, hoje em dia tudo é moderno, né, e principalmente o público que ouve a gente aqui adora tecnologia, adora aplicativo, acho ótimo, acho que a gente tem que sempre pensar pra frente, né. Mas em alguns casos não precisa se estressar, né. Acho que ficar também migrando de software pra software, daqui a pouco tu tá sempre pedalando, né, porque tu tá sempre numa curva de aprendizado, né. Tem que aprender como que aquele software funciona, e tu coloca todas as tuas coisas lá, cadastra tudo de novo, daqui a pouco tu percebe que tu não tá curtindo aquilo, que tem que voltar pro software anterior. Enfim, a minha opinião também é que eu concordo com o André, acho que a planilha de Excel ainda funciona bem. É que o Excel, ele é um grande campo aberto, né? Então, tu pode entrar lá e fazer praticamente o que tu quiser. Então, às vezes, quando tu precisa personalizar alguma coisa, é muito fácil, né? Tu programar lá uma fórmula, alguma coisa assim, alguma macro, alguma coisa assim, que vai te dar exatamente o que tu precisa e muitas vezes tu gasta menos tempo e te estressa menos aprendendo essa pequena coisinha do que correndo atrás de vários aplicativos e tal. Então, acho que depende muito do perfil da pessoa, assim, se ela gosta de ir lá e fazer e tal e coisa, mexer com isso, ou se ela prefere algo mais pronto e tal. Acho que tem 2 públicos aí diferentes, né? Mas eu gosto do pacote Office como um todo, porque aprendi a compreendê-lo e usá-lo da melhor forma pra mim, né? Então eu sou sempre defensora deles também, assim. Eu gosto de aplicativos, mas também gosto da ideia da planilha. Bacana. E o Vinão, quais são os 2 centavos? Nunca funcionou tão bem esse trocadilho. Quais são os 2 centavos do Vinão? Os 2 centavos é que dinheiro é tudo, mas dinheiro também não é nada. E era isso, Vinão? E era o Wilson. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 29, como lidar bem com dinheiro. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Como Lidar Bem com Dinheiro e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres, pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Dito isso, partiu pra pauta de hoje. Hoje, então, a gente vai falar sobre Lisboa.
Com esse episódio, a gente inicia uma nova coleção de podcasts aqui no Aparelho Elétrico. A série Cidades para Profissionais Independentes. A ideia é sugerir cidades legais, criativas, inspiradoras para quem trabalha por conta própria e também pensa em morar fora do Brasil. A gente vai falar sobre visto, acomodação, alimentação, segurança, saúde, educação e, claro, oportunidades de negócios. Hoje, então, começando por Lisboa, vamos começar esse papo conversando com a Carol. Por que Lisboa, Carol Machado? Por que Lisboa? Bom, é relativamente tranquilo de vir estudar, é relativamente tranquilo de entender o idioma, é relativamente tranquilo de conseguir se sustentar, né? Ganhando em real, principalmente. Muito tranquilo em relação à segurança. Tem bastante coisa aí pra gente conversar. Me conta assim, Carol, que situação que tu tava quando tu decidiu ir pra Lisboa? Tu tava no Brasil, eu acho que tu tava em Dublin, né, se eu não me engano. Eu morei durante 10, 11 meses em Dublin, na Irlanda, que eu fazia curso de inglês lá. Eu adoro a cidade, ela é realmente muito legal pra morar e tudo mais, só que Dublin tem um grande problema que é de acomodação. As pessoas têm grande dificuldade de encontrar casa pra morar, porque falta realmente, e tudo é muito caro, muito, muito caro. E aí, na época que eu e meu namorado, no caso, decidimos vir pra Lisboa, né, pra conhecer mesmo e ver como era morar aqui, o euro tinha dado uma disparada muito maluca. E a gente, desde aquela época, já ganhava em real, né? E vivia em euro. Então, assim, foi tipo um baque nas nossas finanças. Por causa de crise, não sei o que mais. E eu já tinha também visto, por exemplo, curso de mestrado e coisa assim, para ver a viabilidade, né? De conseguir morar aqui legalmente, né? Não vir ela louca. Então, foi assim que, 2015, a gente veio pra cá pela primeira vez para passar os 3 meses de turismo e ver, sentir a cidade mesmo, conhecer, entender como é o dia a dia no transporte público, por exemplo, qual é a infraestrutura de transporte, qual era o preço no mercado, como era para conseguir casa, essas coisas assim, sabe? A gente veio esses 3 meses mesmo para sentir, tirar um gostinho da cidade e ver se era realmente interessante mudar para cá, né? Legal, e o teu namorado, ele também trabalha como freelancer, não? Sim, ele é UX designer e tem uma empresa também no Brasil, uma empresa digital. Aí tu resolveu fazer um mestrado pra ir pra Lisboa. Isso. Aí, de 2015, a gente veio em novembro, ficou até fim de janeiro, mais ou menos, aqui em Lisboa, pra conhecer e tudo mais. E aí tá, a gente gostou da cidade. Bom, vindo de Dublin pra cá já foi tipo, nossa, meu Deus, que diferença. Porque lá, por exemplo, a gente gastava uns 30 euros pra almoçar arroz, feijão e um bife, sabe? De comida brasileira e tomar um guaraná. E aí, chegando aqui, a gente pagava 6 euros no máximo, cada um pra almoçar, sabe? E o aluguel também muito mais barato aqui. A gente voltou no Brasil, porque ele também tava fazendo papelada de cidadania italiana e coisa. A gente voltou pro Brasil, ficou lá. Eu fiquei, no caso, até setembro de 2016 pra fazer visto de estudante e matrícula na faculdade, coisa que tudo tem que ser feito no Brasil, né? Pra vir certinho. Nesse intervalo, a gente ficou no Brasil e depois aí eu voltei em setembro do ano passado pra cá pra começar o mestrado. Acho que vale lembrar também que o custo dos cursos de mestrado e tal tem um descontinho aí pra quem é cidadão europeu, né? Depende da área. Por exemplo, na área da saúde é tudo muito mais caro pra quem não é europeu, né? Agora, na minha área de letras é o mesmo preço, assim, não tem acréscimo nem tem desconto, é tudo igual, pelo menos no mestrado. E na graduação eu acho que é possível que se encontre mais essas diferenças de preço, dependendo da faculdade. Aí eu já não sei como funciona exatamente, porque eu não fiz graduação aqui, mas acredito que seja isso, assim, o mestrado aqui é a porta de entrada mais fácil, sabe? A maioria dos cursos, acredito eu, são o mesmo valor, tanto para europeus quanto para não europeus, e a graduação já tem umas chatices maiores, tipo, fazer Enem ou prestar os exames nacionais daqui para conseguir a vaga na universidade e tudo mais. E essa diferença de preço, acho que também está mais presente na graduação mesmo. Tá, porque a minha esposa, ela tava querendo fazer
ser graduação mesmo, ia ser de artes, né? Curadoria, essas coisas aí, foi em Porto até. E tinha uma diferença, assim, bem considerável, assim, o valor. Eu acho que no Porto também, a Universidade do Porto, ela tem umas políticas bem diferentes daqui de Lisboa. Acho que aqui em Lisboa o pessoal é bem mais tranquilo em receber gente de fora. Pelo que eu vejo no pessoal comentar nos grupos, né, de Facebook e tudo mais, que a Universidade do Porto, eles já pedem mais papelada e tal, já tem que vir mais preparado, eu acho. Eu acho que sim. Mas aqui em Lisboa é bem tranquilo, assim, talvez ela até, se vocês quiserem voltar um dia, talvez valha a pena dar uma olhada nas universidades. Tem uma escola que é só de design e artes, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é dedicada a isso e é bem legal lá a proposta deles, vale a pena dar uma olhada. E também tem aí Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, tem bastante ofertas, não dá pra reclamar. Carol, tu consegue abrir um pouco pra gente em termos de valor, assim, de investimento pra estudar aí? Pro meu mestrado, eu troquei de curso, eu comecei um mestrado em ciência cognitiva na Universidade de Lisboa e agora eu vou começar outro que é em ciência da linguagem com ênfase em revisão de texto. Na Universidade de Lisboa era 1.200 por ano, dividido em 8 ou 9 vezes, alguma coisa assim. Eu pagava 125 a propina, que é como eles chamam, né, mensalidade. Eram 125 euros por mês, mais ou menos, uma coisa assim. E agora, nesse outro mestrado, vai ser também 1.300 e um pouquinho por ano, dividido lá em 8 ou 9 vezes, e aí dá aí uns 140 por mês, alguma coisa assim. Legal. É bem em conta, assim, se for levar em consideração, né? Se for comparar com o Brasil, e se for comparar, por exemplo, eu comparo muito com os valores do curso de inglês lá em Dublin, que na época que eu fui, em início de 2015, eu já paguei 1.900 euros por 6 meses de curso. Então, tipo, pensa que a disparidade entre uma coisa e outra é bastante grande, assim. Se for pensar, o investimento vale a pena. Eu lembro que quando a gente publicou o teu artigo, né, que tem aqui no Aparelho Elétrico sobre Lisboa, eu me lembro que teve um rapaz que ele comentou que ele fez uma... Como é que ele fez? Ele fez um levantamento de preços. Eu não me lembro que estado que ele morava, mas eu me lembro que ele estava interessado em fazer, não sei se era uma graduação ou se era uma pós, alguma coisa assim, em Curitiba, eu acho. Se eu não me engano, era no Paraná, uma universidade no Paraná. E ele levantou os preços e ele falou que morar em Lisboa, ou de repente era na cidade do Porto, agora eu não tô bem lembrado, era mais em conta ele se mudar para Portugal. De repente o preço ficava mais ou menos elas por elas, assim, né? E aí ele ainda tinha, claro, o acréscimo de uma experiência no exterior e ele acabou indo para lá. Ele foi para Portugal estudar, né? Não, e se tu for botar bem na ponta do lápis também, o teu custo de vida no Brasil e o teu custo de vida aqui, por exemplo, no Brasil, dada a violência, dado que eu era freela e ia, por exemplo, trabalhar em coworking, com um notebook, um iPad, um celular no bolso, tipo, eu não andava mais de ônibus praticamente, por medo de perder todo esse equipamento, né? Eu andava de Uber, então aqui eu ando de metrô à meia-noite, tranquilaça, assim, de boa. Então tem que ver, assim, essas diferenças também. Tu ganha em qualidade de vida e tu acaba economizando também porque tu tem essa qualidade de vida, sabe? Questões com comida também eu acho mais barata aqui. A única coisa que acaba saindo mais cara mesmo é a moradia. Em Lisboa, né? Porque em outros lugares é mais barato. Já vamos entrar nessas partes aí, depois a gente fala um pouco de poder aquisitivo. Eu quero escutar um pouco a experiência do Vinão também com Lisboa, né, Vini? Tu passou um tempo lá, né? Passou alguns dias, né? Então, Lisboa, na verdade, foi a gente tava voltando pro Brasil, uma das nossas primeiras idas pra Europa, assim, como nômade, né? E a gente falou, como a gente tava voltando, a gente já queria ter uma noção de Portugal, porque Portugal se tornou o foco dos nômades que não querem viver na Ásia, né? Porque o nômade, grande maioria dos nômades, eles estão procurando um lugar onde eles têm um bom custo de vida, com um certo clima estável e que tem uma qualidade de vida com custo baixo. E Portugal, dentre a Europa, sem contar o leste europeu, né, virou um foco para os nômades. Então, nos últimos anos tiveram grandes eventos, o Nomad Summit, que é um evento grande, acho que teve 2 edições já em Lisboa. Chegou a um ponto que, assim, quando eu fui para Lisboa a primeira vez, 2 anos atrás, era muito barato conseguir moradia, era muito barato encontrar lugar barato, assim, era de graça. Aí, nessa última volta que a gente teve agora no meio do ano, cara, tá impossível conseguir os mesmos valores que encontrava antes, porque, assim, os nômades estão tomando conta. Talvez essa dificuldade que a Carol tá comentando, dos valores e tal, é que, assim, virou um grande negócio, comprar ou alugar um apartamento pequeno, vai lá no IKEA, que é uma loja barata de imóveis, reforma, deixa bonitinho, e tem empresas que fazem só essa manutenção de Airbnb. Então, quem quer morar lá acaba sofrendo muito com esse mercado predatório, assim, do Airbnb. Pra mim, assim, Lisboa, eu já sabia que teria uma impressão boa, assim, mas me surpreendeu mesmo assim, porque eu esperava que fosse uma capital mais velha do que ela é. E ela é muito moderna, não no sentido do moderno tecnológico, mas no moderno,
assim, do design. Essa parte é muito importante, né? A qualidade de vida, quando você tem uma cidade que respira eventos, a população toma a cidade, lá eles têm uns lugares onde eles vão lá ver o pôr do sol. É uma cidade bem viva, assim, à noite é muito legal lá. Para mim, isso agregou bastante nessa nossa viagem, né? E é por isso que se tornou um paraíso nômade para quem não quer viver na Ásia. Legal, cara. Se tu pudesse morar lá, moraria então, Vinão? Cara, eu moraria lá, tava nos planos até. No caminho que a gente tava planejando seria porque a Nini, ela queria fazer faculdade de artes, né? E a gente tava procurando e realmente, tipo, você paga um mês do Brasil, você paga um ano lá. Infelizmente é assim, né? É diferente lá, eu posso estar errado no que eu tô falando aqui, tá? Mas foi o que eu percebi, o que eu vi lá, né? Meio que não existe uma faculdade pública que é 100% de graça. As faculdades da cidade, das faculdades públicas, você paga um valor menor. Não sei se a Carol sabe disso. É bem isso mesmo, assim, não existe faculdade 100% gratuita, até onde eu sei. O que eles concedem é bolsas para pessoas que não têm condições de pagar, mas aí portugueses, né, no caso. Mas sempre vai ter ali uma coparticipação do estudante na educação. Não vai ter, passei na Universidade Federal. Tanto a Universidade de Lisboa quanto a Universidade Nova de Lisboa são públicas e ali se paga os 120, 130 euros por mês no mestrado, né, ou a graduação mais cara. É uma graninha ali, mas é plenamente possível de conseguir, é acessível, ainda mais pra gente acostumado com os preços do Brasil, ou a opção passar na universidade pública, a gente sabe que não tem vaga pra todo mundo, né? Quando a gente tava nesse plano de dar estudante, a gente quis fazer dar um check geral, assim, se valia a pena e tal. E como o projeto da Nini tá indo muito bem, isso tá em segundo plano por enquanto, mas assim, Portugal tá na nossa mira ainda, com certeza. Justamente por isso, a qualidade de vida. Eu não sei se a gente vai entrar nisso agora, mas um país que tem um custo de vida baixo também é um país que não paga muito bem perto da Europa. Se você está atrás de um emprego ou algo assim, né? Então a grande maioria das pessoas que vai para Portugal, elas têm, na verdade, um ganho, se elas vivem da renda de Portugal. Não é só de subsistência, né? Mas, assim, não vai sobrar tanto. Mas mesmo assim, né? Você vai ter qualidade de vida, você não vai ter essa questão de segurança, que lá também não é, pensar que também lá é tudo fora do Brasil, as pessoas são civilizadas, não existe roubos e morte. Mas é menor. Não, é que nem eu disse, assim, eu consigo, por exemplo, pegar transporte público à meia-noite e não ter medo de ser esfaqueada, sabe? Nesse nível, mas é claro que existe criminalidade, é claro que existe tráfico de drogas, essas coisas assim, assaltos. Não é tão comum de ver, mas furto nessa época do verão é bem comum. Tava lendo que teve bastante agora, porque acho que esse ano deve ter batido aí algum recorde de turistas visitando. Que essa questão do Airbnb não é só de nômades digitais que vêm durante o ano todo, mas muito a questão do turismo, né? Porque Portugal entrou na rota por realmente ser barato perto de outros países, ter um bom clima para os europeus, que eles gostam de sol e calor, tem a qualidade de vida, tem segurança, mas claro, não dá para chegar aqui pensando que é um paraíso na Terra, porque vai se decepcionar, né? Eu até pegando esse gancho aí dos assaltos e tal, eu passei por Lisboa também, né? Teve um ano que eu fui para Londres e na volta tinha escala em Lisboa e aí a companhia aérea perdeu a minha bagagem lá e eu tive que ficar Eu acho que eu cheguei de manhã em Lisboa e o meu voo sairia à noite, então eles me deram um hotel pra eu ficar lá nesse período. E aí eu saí pra conhecer ali Lisboa rapidinho durante o dia, né? O que eu vi lá foi, que eles me falaram depois, era que as ciganas entram nesse elétrico, como ele tá abarrotado de gente, elas vão se encostando nas pessoas, elas têm a manha e elas metem a mão em bolso, sacam carteira. O que aconteceu foi que o bondinho parou, na hora que a gente ia subir no bondinho, saiu uma mulher correndo, depois saiu outra mulher correndo atrás dela gritando que é ladra, segura, não sei o que, seguraram a mulher, no que levantaram a blusa da mulher, caiu um bolo de dinheiro, era nota de dinheiro voando por tudo quanto é lugar, assim, parecia cena de novela, muito engraçado. Aqui tem bastante desses carteiristas que eles chamam, mas assim, não é só cigano não, tem português também, tem de tudo quanto é nacionalidade, não se engana. E o elétrico é esses bondinhos amarelos que a gente costuma ver, que simbolizam meio que Lisboa, né? E aqui tem o mais parecido com o tram também, de outros países, que é aquele mais moderninho, né? Tem também. Mas sim, esse negócio do furto até é bem recorrente, assim, mas violência e coisa assim eu nunca vi. No geral, com certeza não se compara ao Brasil, né? Em termos de segurança, eu acho que Portugal tá anos-luz à frente, né? Só quis contar esse caos aí, porque eu acho que vale aí como um detalhe da nossa história. Fala lá, Vinão. Sabe que Lisboa, cara, foi o lugar que eu passei que mais me ofereceram droga. Todos os lugares que eu já passei, cara. Tu sabe que é tudo falso, né? Quer dizer, eu não sei o que eles usam exatamente. O pessoal
pessoal comenta muito que eles vendem folha de louro, essas coisas assim, tempero como se fosse droga. Agora, os que são quentes, os que são frios, eu não sei dizer, né? Se todos são falsos ou não, mas é o que a polícia diz, porque não tem justificativa para prender, porque vender tempero tecnicamente não é crime. Dizem que é por isso que não pegam. A manha é vender coisas falsas, no caso. Mas sim, eles oferecem ali, principalmente no Rocio, na Baixa, no Bairro Alto, eles oferecem bastante. Quais são verdadeiros, quais são falsos, eu também não botaria minha mão no fogo. Mas a gente acredita na polícia em geral, né? Não sei. Eu sei que foi muito assim, cara. Eu dava 2 passos e alguém tava me oferecendo alguma coisa, cara. E eles não são nem um pouco discretos, tipo... Nem um pouco. Perguntam assim na cara dura, ou fazem gestos, tipo, passam a mãozinha no nariz, assim, umas coisas bizarras. Eles perguntam na cara dura, como é que é esse cara dura? Reproduz pra gente aí, Carol. Quer cocaína, brother? Quer maconha? Como é que é? O que eles falam? Nessas áreas turísticas, eles já chegam em inglês, dizendo, coke, marihuana, não sei o que, alguma coisa assim, sabe? E aí eles são meio, tipo, tá ligado? Aquela cena de desenho, assim, que abre o sobretudo. É meio assim, tipo, eles andam com um saquinho meio escuso na mão, uma coisa assim, sabe? É isso, assim, mas sempre disse não e nunca me fizeram nada também. Só vão dar a volta em outra mesa, alguma coisa assim, se tá sentado lá de fora de um bar, eles também abordam. Mas, pelo menos, não são hostis. Eu não quis dizer na questão do perigo, mas o cara podia estar me perturbando vendendo, sei lá, brinquedo, qualquer coisa. Foi engraçado porque eu fui muito abordado. Até chegou a estar com cara de viciado, assim. Beleza, mas olha só, deixa eu perguntar uma coisa, Carol. O que tu sente do poder aquisitivo do euro, assim? Como é que é? Tipo, tu acha que com 1 euro tu compra mais coisas aí do que tu compraria com R$1 no Brasil? Nossa, compro com mais coisas que eu compraria com R$4, que seria uma conversão meio porca. Mas com 1 euro eu compro coisas, assim. Por exemplo, 1 quilo de massa custa 50 centavos. 1 quilo de farinha custa 30 centavos. 1 quilo de arroz vai variar também entre 50 centavos e 80 centavos. Uma latinha de feijão cozido de 500 gramas custa 90 centavos. Então é possível comer e comer relativamente saudável com pouco dinheiro. Como é que é a tua experiência com o teu dia a dia? Tu costuma comer em casa? Tu costuma sair pra almoçar? Até mês passado eu morava quase do lado do McDonald's 24 horas. Praticamente só atravessar a rua pra ir ao McDonald's às 3 da manhã era uma opção viável, já que eu não tinha problemas de segurança, por exemplo. Aí, nessa época aí, digamos que eu comia bastante McDonald's, porque eu trabalho, tipo, da 1 às 23 aqui, que é o meu horário comercial do Brasil. E aí, às 23 já não tem muita coisa aberta, sabe? Então, o McDonald's é sempre uma opção. Agora eu tô morando, tipo, a umas 4 quadras de lá, ainda dá pra ir a pé, mas bate aquela preguiça. Eu como bastante na rua, sim, eu sou meio preguiçosa pra cozinhar, mas tem bastante sim, tipo arroz, feijão e bife é bem comum de encontrar em qualquer shopping que tenha praça de alimentação, por exemplo. É, que tem gente que vai migrar e aí fica preocupado, né? Tipo, que não vai gostar da comida, será que vai conseguir se alimentar? Porque tem gente que é mais criteriosa, mais seletiva pra comer, né? Não, mas é bem justo, assim, nessa época que eu tava morando na Irlanda, eu sentia muita falta de comida boa, entre aspas, entre bastantes aspas. Comida boa pra gente, pro nosso paladar, no caso, né? Assim, brasileira, né? Que era caro e não era assim tão bom. Mas chegando aqui, realmente dá pra sentir a diferença, assim. Que tem muito, muito brasileiro aqui também, né? Essa é outra questão, que qualquer lugar que tu vá ser atendido por alguém, provavelmente ou você é angolano, ou cabo-verdiano, ou você é um brasileiro. O pessoal nos serviços, assim, é bastante brasileiro. E também tem bastante brasileiro empreendedor aqui, que tem negócio, que tem restaurante. Então é bem tranquilo. Legal. Voltando um pouco ali, falando de dinheiro, né? Da questão do poder aquisitivo do euro. No teu artigo, tu falou no aparelho elétrico que essencialmente os teus clientes são brasileiros, né? Essa conversão real para euro, tu usa, no artigo também tu mencionou o e-transfer, né? É uma das ferramentas que tu utiliza para trazer o teu dinheiro do Brasil, levar o teu dinheiro do Brasil para Lisboa, né? Perde muito dinheiro nessa conversão? Como é que funciona isso, Carol? Compensa ainda tu trabalhar para os clientes brasileiros? Tu corre atrás de cliente português ou de outras nacionalidades? Ou o teu negócio tá estável no momento assim que tu quer deixar? Falando um pouco já de negócios, assim. Sim. Pra mim tá bem confortável, por enquanto, os negócios que eu tenho no Brasil. Eu não acho que eu perca muito dinheiro. O TransferWise trabalha, se eu não me engano, com uma taxa fixa e mais alguma porcentagem em cima do que tu transfere. Ou se é só porcentagem, agora eu não vou ter certeza das regras lá. É menos que no banco. Eu não acho que perca, assim, muito dinheiro.
costumo, por exemplo, todo mês transferir 1.000 euros, que dá pra viver bem tranquilo, assim, no meu padrão de vida. O que sobra eu deixo no Brasil mesmo, boto na poupança, alguma coisa assim, depende do que eu preciso fazer. Compensa bastante, sabe? Porque o que tu faz com 1.000 euros aqui, com certeza não vai fazer com 1.000 reais no Brasil. Isso é importante, né? Deixar claro esse lance do poder aquisitivo do dinheiro, né? Às vezes a pessoa fica sempre convertendo as coisas, né? E aí às vezes isso não fica claro, né? É melhor falar isso, não, ó, com R$1 aqui tu compra isso. No Brasil tu não consegue comprar isso, né? No Brasil tu precisa de mais dinheiro pra comprar a mesma coisa, né? Assim, eu transfiro, sei lá, meus 1.000 euros e aí eu penso, tá, agora do dia 1º ao dia 30 eu tenho 1.000 euros pra viver. E aí eu meio que esqueço o real por enquanto, porque se eu ficar convertendo cada coisa, claro que tudo vai ser caríssimo, sabe? Eu prefiro me preocupar com a conversão no dia que eu vou transferir, ou na semana que eu vou transferir, fico cuidando ali o dia que dá aquela baixadinha, eu aproveitei com essa transferência. Prefiro pensar durante o mês que eu tenho 1.000 euros e me organizar dentro desses 1.000 euros. Se sobrar, beleza, esse mês estava econômico. Aí se faltar, eu tenho que ver, por que eu gastei tanto? O que aconteceu? Porque se a cada compra for converter, daí eu vou ficar comendo só miojo no mercado, né? Também não é essa a ideia. Quem converte não se diverte, né? O pessoal costuma dizer, né? Exatamente. No início não tem como desapegar, assim, tu fica pensando, tá, vou comprar isso aqui, custa 10 euros, é 40 reais, será que vale a pena? Será que não vale? Mas aí depois que eu adotei esse sistema de pensar, não, eu tenho tanto em euros, eu posso gastar tanto, eu fui relaxando, assim, sabe? Porque todo dia varia muito a cotação também, né? Daí se tu vai ficar a cada hora olhando quanto tu tá gastando, passa o dia nisso. Nossa, quando eu tava em Melbourne, eu lembro que era um estado de pânico o tempo inteiro, né? Porque o dinheiro tava vindo do Brasil, gastando em dólar australiano, nossa, ficava convertendo tudo, assim, mas é aí que não dá. Tipo, tu tá lá, relaxa e vai na onda, né? Porque senão tu também não vai aproveitar a experiência ali, né? Mas deixa eu ouvir um pouco o Vinão, pra gente começar a falar um pouco de acomodação também, entrar um pouco nesse detalhe. Vinão, quando tu e a Nini, cara, tiveram lá em Lisboa, vocês ficaram aonde, cara? Então, lá a gente pegou hotel mesmo, cara. Como a gente ficou pouco tempo, a gente ficou só pouco mais de uma semana, a gente não tinha por que realmente pegar um Airbnb, porque o Airbnb pra gente, né, no nosso caso, ele vale bem mais a pena quando você fecha um mês. Pra gente vale mais a pena fechar um mês do que fechar por diária ou por uma semana. Dependendo se você negocia, vale a pena também uma semana, que nem em Porto eu fiquei em Airbnb. Foi curta a estadia, né? Foram 8 dias que a gente ficou lá. Deu pra sentir a cidade, deu pra aproveitar, deu pra conhecer, mas não foi uma estadia naquele ponto de sentir tão profundamente igual a gente costuma fazer. O legal é que aqui a gente tem dois perfis, né, Vini? Tu passou rapidinho, mais aquela visão de turista, né? E a Carol já tá lá, fechando um ano, né? Agora fecha em setembro, né? Pelo que a Carol tava dizendo, fecha um ano lá. É isso, Carol? É isso, um ano. Vou fazer agora no fim de setembro. Mas eu acho interessante também o Vini trazer essa comparação de Lisboa pro Porto, né? É muito mais barato lá ou não tá mais tão barato? A diferença de acomodação, por exemplo? Como funciona isso? Porto, você chegou aí pra Porto? Ainda não fui. Tem que ir. Tem que ir lá comer uma francesinha. Nossa, francesinha! Eu fiz francesinha aqui no Brasil com meus amigos. O Henrique acompanhando. Foi legal, nossa, é uma obscenidade, é uma pornografia, né? Explica aí, Vini, pros nossos ouvintes o que é uma francesinha pra não soar errado isso aí que a gente tá falando, né, cara? Francesinha é um prato típico da cidade do Porto. É tipo uma coisa que você encontra em qualquer... É tipo, sei lá, coxinha. Entendeu? Você encontra em qualquer canto, qualquer lugar. O que é a francesinha? A francesinha é você pegar pães de forma e entre as fatias de pão de forma você vai colocar lá, tipo, sei lá, uma carne, linguiça, salsicha. Cara, vai enchendo de carne ali. Cada camada uma carne. Aí depois você enche de queijo, assim, por cima, como se fosse um cobertorzinho de queijo. Aí você coloca um molho meio de tomate, meio picante, com cerveja. E aí, pra coroar, ainda pode botar um ovo frito em cima. Mas aqui o pessoal gosta tanto de ovo que no Burger King tem especialmente com um ovo dentro, tipo um hambúrguer com ovo, que é uma coisa que eu não vi em outro lugar ainda, pelo menos não lembro de ter visto, nem no Brasil. O Burger King tem isso, eles fazem um negócio especial pra cada país. E no McDonald's tem o McBifana, né? É um pão com, acho que é bife de porco, é uma coisa assim. E não é um pão tipo de hambúrguer, é um pão diferente, assim, é tipo um pão francês com um bife de lombo de porco, talvez seja isso. Então, e eu acho assim, o lance dessa questão com viver lá em Portugal, né, isso deu pra sentir, porque é muito rápido, que nem pra mim que viajou por muitos lugares e tinha lugares que a comida não era tão fácil, ou a comida era boa, ou tinha opção, a conexão com a comida de Portugal pra mim foi muito boa, assim, porque tem as padarias portuguesas que são incríveis. Foi um dia comer numa padaria lá, como é que é? Padaria portuguesa, acho.
acho. E, cara, a gente foi lá, a gente comeu bastante. O cara falou, sei lá, deu 7 euros. Eu falei, não, tá errado. Tem alguma coisa errada, você tá cobrando só de uma pessoa. Não, é isso, aqui tinha uma promoção, você ganhou não sei o quê, com a outra promoção. Por toda a cidade, assim, você vai querer comer em um restaurante pra pessoa que vive lá, que ganha naquela moeda, pô, é muito barato comer bem em Portugal. E tem essas questões dos menus, quando tem o desconto. Tem o menu da padaria portuguesa, que é um suco, um pão que tu escolhe lá se tu quer doce com chocolate dentro ou se tu quer com presunto e queijo. E aí tem um cafezinho também. Isso tudo dá tipo 2,60, 2,70, eu acho, uma coisa assim. E é tipo tudo bem feitinho e tal. Eles te perguntam assim, vai querer o café? Porque vem um suco mais um café. O pessoal toma bastante café aqui. Aí tu diz assim, não vou querer o café. Aí eles olham pra ti bem sério e dizem assim, mas tem direito? Como assim tu não vai pegar o café que tu tem direito? É muito engraçado. Cara, e portugueses são muito diretos, assim, né? É muito engraçado. Até uma coisa pra agregar, né? Eu tenho trabalhado com alguns portugueses daí. É muito engraçado, assim, como eles são... A gente dá muita volta, a gente enrola muito pra falar uma coisa que é curta e grossa, dá pra ser resolvido em uma palavra. Eles vão lá, eles usam aquela palavra e acabou o assunto. E olham pra você com aquela cara, tipo, é isso. Em português é muito direto. E isso é o tempo que eu fiquei lá, ou então lidando com esses meus clientes. É muito estranho lidar com eles serem direto. Meu cunhado morou aí 1 ano e ele voltou pro Brasil porque ele não conseguiu lidar com isso. Não é aquele lance de, tipo, fui maltratado, xenofobia, sei lá. Não foi por isso, é porque ele não conseguiu lidar com o fato dos portugueses serem assim. Deixa eu pegar esse gancho e fazer uma pergunta então pra Carol, de repente o Vini. Quando eu fui pra Austrália, o que acontecia muito era assim, brasileiro que ia pra Austrália, ia pra Melbourne, né, a cidade que eu fui, tinha casos de pessoas que nem aprendiam a falar o inglês, porque elas chegavam lá, montavam um negócio de brasileiro pra brasileiro. E aí tu acabava lidando com brasileiro no dia a dia, tu acabava não aprendendo a língua, mas tu tinha um negócio que tava funcionando, né? Como é que é isso em Lisboa, em Portugal, pela tua visão, Carol? Tu vê que o brasileiro que chega aí, o brasileiro que empreende, que monta um negócio, ele chega aí, ele trabalha pra português, ou o português torce um pouco o nariz pra brasileiro, ou vai aí e fica só trabalhando brasileiro pra brasileiro? Como é que tu vê, assim, pela tua visão nesse 1 ano que tu tá aí? O que eu vejo bastante é o pessoal que abre restaurante de comida brasileira, ou tem bastante, sim, que trabalha pra brasileiro mesmo. Mas, por outro lado, também tem muito brasileiro trabalhando na área de atendimento, né, na área de serviços, assim, de lojas portuguesas também. Aqui se mistura bem, porque a língua acaba não sendo uma barreira tão grande como é o inglês, e como a gente via também na Irlanda, era a mesma coisa lá que tu viu na Austrália, sabe? As pessoas montam um mercadinho brasileiro, ou prestam serviço só para brasileiro, e acaba se fechando na comunidade, né? Mas acho que aqui não é tanto, assim. Por a gente ser mais parecido, por não ter tanta barreira linguística, é mais fácil se misturar. Eu tava preparando aqui pra fazer produzindo esse podcast, e eu vi um canal no YouTube que o nome é Happy Meal Trip. Eu não anotei, tô lembrando de cabeça agora. É um gurizão que morou um tempo em Lisboa, acho que ele é a namorada dele. Agora, inclusive, eles foram pra Dublin, eles fizeram o caminho inverso, né? E aí ele conta lá nos vídeos que a mudança pra Dublin, eles estavam em Lisboa, eles gostavam muito de Lisboa, porém não tava sendo possível economizar muito dinheiro. E aí ele falou que eles faziam dinheiro, ele teve uma ascensão muito rápida dentro ali desse ambiente de trabalho e começou a fazer bastante dinheiro, porém eles gastavam bastante e era difícil de economizar. Então eles fizeram essa mudança pra Dublin como uma aposta, foram pra Dublin e ele acha que hoje eles estão melhores, ele acha que o esforço de trabalho que ele faz hoje, ele consegue economizar mais, tendo um ritmo de vida, o mesmo perfil que eles tinham em Lisboa, né? Até eu vou deixar o link aqui desse canal aí, quem quiser se aprofundar mais, pode buscar informações lá. E eu achei interessante, assim, essa informação que ele falou, né? Eu gostaria de puxar o podcast mais pra oportunidades de trabalho, né? Num primeiro momento, quem quer migrar, de repente vai ter que passar também por essa questão de um trabalho mais braçal, num momento até que as coisas comecem a fluir da maneira como a pessoa deseja, né? Eu não sei o que tu vê aí também, brasileiro migrando, chega como estudante, já chega com uma renda preparado, se prepara 1 ano pra chegar aí, ou mais tempo, e vai pra um trabalho braçal. O que tu vê aí, Carol? Bom, essa questão do que o salário aqui é bem menor, né? O salário mínimo português é 557 euros agora, e eu acho que o irlandês deve estar aí por volta dos 1.700 euros. Tu tá comparando o salário mínimo mais alto da Europa com o salário mínimo mais baixo da Europa. Então tem aí esse gap.
Só que, claro, o custo de vida na Irlanda também é mais alto do que aqui, né? O que eu vejo dos brasileiros, em geral, é que tem muita gente que se joga assim, sem pensar no amanhã. Eu acho bizarro. O pessoal vem com visto de turista mesmo, e vai ficando, e aí arranja um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali, e não se planeja muito, assim, pelo que eu vejo nos grupos. Por exemplo, as idas à Irlanda são mais planejadas que as pessoas que vêm pra cá, porque pra cá, pra Portugal, eu vejo muita gente mais velha vindo, e pra Irlanda é gente muito mais jovem, né, que é mais o pessoal da pegada do intercâmbio, e aqui o pessoal vem pra sentar a vida mesmo, né. É que o risco é maior, né, pra Irlanda, né, porque Portugal acho que dá pra levar mais por mais tempo, né. E tem um pouco mais de jeitinho também, não digo que seja assim Brasil, mas é aquela coisa de conseguir um emprego sem contrato, não sei o quê, ou conseguir levando com o dinheirinho que vai fazendo entre um trabalho e outro, né. Muita gente que eu vejo assim, chega nos grupos sem saber nada sobre o país, sem saber nada sobre imigração, sem saber exatamente nada, e eles dizem, sei lá, tenho 2.000 euros, estou indo como turista, o que vocês acham, sabe? Acho que as pessoas têm que parar um pouco, pensar melhor como vai ser, né? E às vezes nem conhece o país e já sai assim, primeira viagem e já vem morar e coisa. Eu acho muito arriscado, eu acho meio bizarro até. O que tu vê dos brasileiros aí? Tu convive com outros brasileiros aí, Carol? Não tenho muita convivência, não, porque como eu trabalho mais em casa e lá no mestrado mesmo eu era a única brasileira, então o maior contato que a gente tem de conversar com brasileiro às vezes, restaurante, ou às vezes a gente pega Uber, que é brasileiro e tudo mais, aí a gente acaba trocando uma ideia, né? Mas aí são pessoas que já conseguiram passar aquele primeiro sufoco, sabe? Que já conseguiram um contrato de trabalho, que já estão ou legalizados ou a caminho de se legalizar, já estão contribuindo para a segurança social daqui, essas coisas. Então já estão um pouco mais estabilizados do que esse pessoal da primeira chegada, assim, que aí eu realmente não conheço ninguém nessa situação por enquanto. Porque é uma coisa assim que eu achei, né? Eu me lembro quando tu postou o teu texto lá no Aparelho Elétrico, eu me interessei muito na questão do passar 3 meses, né? Eu quero passar 3 meses em Portugal. Vamos ver qual que é o custo disso, né? E é um custo alto, né? Tu lembra agora de cabeça o custo por mês? Quanto que tu tem que mostrar pro governo de Portugal que tu tem pra gastar lá? Tem uma quantia aí por dia que eles pedem, né? Mas eu não vou saber te dizer, e aí o pessoal depois vai me xingar que, não é isso, não é aquilo. Mas é tipo, deve rondar por 50 euros por dia, alguma coisa assim. Se tu vens com uma carta convite de alguém, aí já bate esse valor. Se tu vens acompanhado, a pessoa só precisa da metade do teu valor, entendeu? Por exemplo, o Vini viaja com a esposa dele. Aí ele precisa ter 50, mas ela precisa só ter 25, entendeu? Aí integra 75. Vai diminuindo conforme o número de pessoas, porque eles imaginam que tu vai compartilhar ali, pelo menos a acomodação, alguma coisa assim. Mas isso que você falou de 3 meses, tal, que eles pediriam uma confirmação de dinheiro pra se manter e tal. Isso você tá falando para trabalhar lá, pra ter algum tipo de visto ou só pra entrar? Pra turista. Porque tu tem que mostrar que tu tem como te sustentar durante os dias que tu vai estar lá, né? Eu até imaginei que era esse, é o tal dos 3.000 euros. Não sei se seria tudo isso, aí daí teria que ver lá na lei, eles têm isso fixado em lei, inclusive. Mas assim, o que eu ia dizer é que não é muito comum eles pedirem isso na imigração, por exemplo. Chegou, mostra o dinheiro aí que tu tem. Acho que não é muito comum. Tu tem que estar preparado, né? Tu tem que pelo menos estar com cartão de crédito, por exemplo, ter uma quantia em dinheiro, tá com tudo certinho da acomodação que tu vai ficar, com seguro saúde, com passaporte, passagem de ida e volta, tudo isso tem que estar bem certinho, né? Mesmo que eles só peguem teu passaporte, carimba e nem te deem bom dia, que nem aconteceu quando eu vim a primeira vez. Mas, Vinão, como é que foi pra ti, Vinão? Tu lembra, cara? Vocês passaram pouco tempo, né? 8 dias, pelo que tu falou. Tu lembra como é que foi a preparação pra ficar esses 8 dias lá? Então, na verdade, a gente tinha ido, nessa vez que a gente passou por Lisboa, a gente tava indo pra Londres. Do Brasil, fui pra Paris, fiquei 2 meses em Paris, aí eu passei pela Bélgica, fiquei acho que uns 2 meses na Bélgica, fui pra Itália, fiquei 2 meses na Itália, e aí foi a última saída. Então não teve um planejamento, algo assim. Era o fim da viagem, né? Foi só o último porto antes de voltar pro Brasil. Sim, tu é o designer das estrelas, tu já tava com a conta corrente recheadinha, tu nem te preocupou. Vou passar 8 dias lá, se me perguntarem se eu tenho dinheiro, eu tenho. Não, então, é que eu tenho cidadania europeia, né? Então não me perguntam nada. Esqueci desse detalhe. Não precisa falar com ninguém, só passa o chip lá na máquina e passou, já era. Mas olha só, já que a gente tá falando de modos de migrar, eu vi que tem um visto, que é o visto D2, que é pra quem quer empreender em Portugal, né?
né? É um visto mais fácil pra quem quer empreender, que já tem um histórico de empreendedorismo. Parece que tu tem que mostrar, que tu tem que integralizar 5 mil euros. É alguma coisa assim que tu tem que ter em conta, eu acho. Tu não tem que pagar isso. Mas tu teria que mostrar 5 mil euros, né? Pra poder entrar no país. Tu sabe alguma coisa disso, Carol? Tô te jogando na fogueira aí. Ah, sim, pelo que eu sei. Até tem um amigo nosso aqui que é brasileiro e tá passando por esse processo. Então a gente sabe mais ou menos. Os 5 mil euros, pelo que eu tava lendo agora antes do podcast também, eles não são obrigatórios. Não tá em lei esse valor. Mas tem que apresentar ali uma quantidade mínima que mostra que tu tem condições de gerar um capital social da tua empresa. Mais ou menos o mínimo aí, o pessoal diz que ronda os 5 mil euros, porque se vai investir menos, não faz sentido, né, pra eles. O que 5 mil euros também já não é uma grande quantidade de dinheiro, se for pensar que é um visto para investidor. E também se tu tá apresentando uma operação muito grande, 5 mil euros, eles vão olhar e vão dizer, isso aqui não tá certo. Tua empresa precisa de mais para conseguir se sustentar aqui, pagar impostos, alugar espaço, contratar funcionários, essas coisas assim. Pelo que eu li, é de acordo com a tua estrutura, com o teu ramo de negócios e respeitando aí um valor que não seja irrisório, né? Eu acho esse visto, ele se aplica bem aos nossos ouvintes aqui, aos leitores do aparelho elétrico, porque ele é um valor pequeno, mas o governo, ele é um visto meio preparado para quem é profissional independente, assim como a gente, né? Para quem trabalha em casa. 5 mil euros é para tu montar um home office, para quem tem um ateliê em casa, um arquiteto, um fotógrafo, um designer, programador, alguém que trabalha em casa, né? Eu acho que é um visto meio voltado para isso, pelo que me parece. Eu não sei se tu tem essa impressão também, Carol. Não exatamente. Pode ser, por exemplo, um restaurante, mesmo que pequeno. Pode ser para quem quer abrir uma loja, mesmo com 5 mil euros, talvez consiga. Esses custos eu já não tenho ideia. Mas existe também a possibilidade de trabalhar como profissional independente. Se tu já tá aqui legalmente, ou se está no Brasil, mas aí tu precisa antes ter um contrato com alguma empresa portuguesa. Aí tem que prestar, por exemplo, serviços para uma empresa portuguesa. Aí tu consegue esse visto. Para trabalhador independente. Aí eu acredito que até tenha menos impostos e menos burocracia que a empresa mesmo, que esse visto D2. É um outro tipo de visto. Tava lendo isso num blog até que chama 360 Meridianos. Lá a menina dá bastante detalhe, assim, de outros tipos de visto também, e ela fala um pouco disso, porque ela é freelancer e foi atrás desse visto. São 2 tipos diferentes, assim, se a pessoa quiser prestar serviço para empresas portuguesas, tem essa outra possibilidade. Eu até não sei qual é o D desse visto no caso, porque ela também ele não menciona. Esse tipo de visto existe, inclusive, em vários países da Europa. Bacana, bela dica. Tem uma informação que eu não posso dar com muita clareza, mas eu acho que é legal para quem quiser tentar procurar. Parece que Portugal tá tentando se tornar tipo uma Dublin, né? Que Dublin cresceu muito porque ela abriu espaço lá para um Airbnb, para várias empresas abrirem escritórios lá com benefícios fiscais e coisas assim. Então Dublin virou um lugar melhor para abrir uma empresa do que Londres, que o custo é muito alto. Então por isso que você vai ver que tem muita vaga para trabalhar em empresas desse tipo lá em Dublin. E Portugal tá querendo fazer isso também e trazer investidores, né? Porque isso para eles é bom, porque gera emprego. Agora Portugal já não tá mais com tanto problema de emprego igual antes, agora já tá mais equilibrado. Então tem um tipo de, vamos dizer, incentivo do governo português, que se você for uma startup, parece que você consegue assim ter uma ajuda assim para você levar a sua empresa para lá. Não é como esse visto, mas parece que eles estão incentivando startups a irem para lá. Então eles pagam uma grana para você, tipo, sei lá, uns 300 mil euros, é uma coisa assim que eu tinha visto. Não é que você vai ganhar esse dinheiro, é para você investir na sua empresa, para gerar emprego, levando em consideração que você tem que saber que, independente do que você for escolher, tem imposto em tudo. Então a gente toma um susto assim na Europa, Estados Unidos, ou sei lá onde for. Posso falar um pouquinho de besteira aqui na maneira simplória que eu vou falar, mas a gente acha que o Brasil tem uma taxa tributária muito alta porque a gente não vê retorno. Então a gente acha que tudo que a gente está pagando por não estar voltando, a gente está perdendo dinheiro. Só que lá fora também, a taxa tributária também é alta, só que você tem o retorno, e o tributário é mais no serviço do que no produto em si, né? Então tem essa variação. Mas eu acho que é legal quem tem algum aplicativo, alguma coisa assim do gênero, é para essa área de tecnologia, geralmente que eles estão ajudando. Acho que vale a pena procurar. Vale a pena procurar tanto aqui quanto na Irlanda, apesar de que lá na Irlanda o pessoal tá meio saturado por causa justamente dessa falta de acomodação. É inacreditável a gente pensar nisso, mas eu tava lendo reportagem do Irish Times dizendo que muitos trabalhadores qualificados estão escolhendo sair da Irlanda, de Dublin principalmente, mesmo ganhando altos salários, porque lá o mínimo é altíssimo, porque não tem condições de viver em uma boa moradia, sabe? Acaba perdendo o lado
da qualidade de vida. E aí, nessa questão de espaço, Dublin acabou, entre aspas, perdendo o Web Summit, que agora está acontecendo aqui em Lisboa. Provavelmente agora em outubro vai ter a edição de 2017 do Web Summit aqui. Eu não sei se é todo ano ou se é de 2 em 2 anos. Não tenho bem certeza quanto a isso. Em relação ao que o Vini falou dos impostos, a minha percepção é que sobre produto a gente paga muito pouco imposto aqui. Produtos básicos, tipo no pão, no leite, no arroz, enfim, se paga muito pouco imposto. Tu fica lá na faixa que eles chamam de A, que é A, B, C e por aí vai, de produtos básicos. Aí paga lá coisa ridícula de imposto. Por outro lado, se paga bastante imposto em renda. Aí a carga tributária proporcional à renda aumenta bastante. O que parece justo, né? Já que a pessoa mais pobre vai ganhar menos renda, ou vai ser isenta de imposto, ou vai pagar muito pouco de imposto, igual vai pagar no consumo de coisas básicas para viver. E quem consome coisas mais caras e tem uma renda mais elevada vai pagar mais imposto para tentar equilibrar a balança, né? Então, a minha percepção dos impostos aqui é essa. Legal. E aí a coisa volta, né, pro povo, né? Sim, sim, sim. O pessoal aqui reclama bastante até de aquela coisa meio Brasil também. Em época de eleição, arrumam as calçadas, fazem asfalto novo, aquela coisa eleitoreira. Possivelmente tem em outros lugares também, mas assim, aqui até é bem parecido com o Brasil. Mas as obras andam aqui, por exemplo, Porto Alegre até hoje não tem lá o VLT, que prometeram pra Copa, sabe? Então tem essas diferenças, assim, que a gente vê o pessoal trabalhando e as coisas saem, assim, pode não ser tão rápido quanto nos países asiáticos, por exemplo, mas as coisas são concluídas, né? Vamos trazer um pouco mais pra prática. Eu quero entender um pouco como é que é o teu dia a dia. Hoje tu tá fazendo teu mestrado, né? As tuas aulas são todos os dias? Não, é que depende do curso. No outro curso que eu tava fazendo, tinha aula todos os dias e era bem puxado. Mas tu mora perto da... Eu quero ver como é que é o teu deslocamento. Pra tu ir pra faculdade, tu usava o quê? Relativamente perto, assim, tipo 10 minutos de metrô. 10 minutos de metrô. Pra morar 10 minutos de metrô da faculdade, pagava caro? Antes eu tava morando numa guest house, tipo um Airbnb, só que é um negócio mais profissional. E lá eu alugava pela Uniplace, que é um outro site bacana pra quem quer vir. Aí esse tipo de moradia é um pouco mais cara. Aí lá eu pagava 850 euros, mas tinha as despesas incluídas. Era bem menor do que o apartamento que eu moro agora. É numa região boa de Lisboa, é numa região nova, porque a parte histórica já não tem tanto interesse de morar, porque eu acho ruim, tem muita ladeira, os apartamentos podem ser reformados, mas os prédios já são meio antigos e nem tudo é reformado. Eu não acho tão legal de morar. Tem gente que gosta, a gente acha melhor a parte mais nova da cidade. Então eu sempre morei na parte mais nova da cidade. E agora eu me mudei, e como eu vou mudar de faculdade também, deu a caso de a gente acabar alugando um apartamento que fica a 5 minutos da faculdade a pé. Eu vou sair de casa e dobrar 12 esquinas e voltar dentro da aula praticamente. Agora em setembro que começa as aulas, né? Agora tá terminando o verão. Mas é mais ou menos isso, assim. Antes eu ia de metrô, levava mais ou menos 10 minutos e agora eu vou começar a ir a pé. Bacana. Não, acho legal, assim, pra conseguir trazer um pouquinho, pra mostrar pro pessoal que tá ouvindo pra gente como é que é, né, o teu dia a dia e tal, senão a gente fica falando sobre coisas muito hipotéticas e a gente já tá se encaminhando aí, gente, pro nosso tempo aqui de gravação. Quero falar um pouco de saúde pra tentar entender. Tu tá aí há um ano, né? Tomara que tu não tenha passado por nenhum aperto nesse quesito. Mas como é que é o acesso? Eu me lembro que quando eu tava em Melbourne, eu tive do nada, uma reação alérgica, assim, começou a coçar o braço, assim, e eu tive que ir no médico. Eu gastei uma grana, um negócio bobo, assim. E em Melbourne, o curioso é que as farmácias são dentro do supermercado. Eu entro no supermercado lá e tem uma prateleira, assim, que tem um corredor que é só de medicamento, né? E aí eu pude ir no supermercado, fui lá, comprei um antialérgico e tal. Quando começa a passar o efeito do remédio, começa a voltar, né? Então eu tive que ir no médico lá por uma besteira, assim. E o médico até riu de mim. Pô, nunca teve reação alérgica, foi acontecer justo aqui na Austrália, né? Como é que é, Carol? Aconteceu alguma coisa nesse sentido contigo? O acesso a hospitais aí é fácil? O medicamento é caro? Qual que é a tua impressão sobre essa área da saúde aí? Em hospital e a médico eu ainda não precisei ir. Mas eu fui semana passada ao dentista porque minha gengiva inflamou, foi uma coisa meio bizarra, assim. E aí precisei ir ao dentista. Eu paguei 45 euros na consulta. Não é barato, mas também não é, assim, um absurdo quando vai pensar quanto pagaria numa consulta de urgência no Brasil, dependendo da cidade. E medicamento, assim,
coisas básicas, tipo um anti-inflamatório, um antibiótico é bem barato, é coisa de menos de 2 euros, inclusive, uma caixinha. Isso é bem tranquilo, assim. E também, para quem quiser vir, e até mesmo para turismo, existe um documento que se faz no Brasil e que dá acesso à saúde pública aqui em Portugal, que se chama PB4, e é feito no Ministério da Saúde de cada cidade. Esse documento te dá acesso à saúde pública aqui, então se precisar ir ao hospital, por exemplo, tu apresenta o passaporte, o PB4, e eles vão te atender como se fosse um português, assim. Mas você não tem tranquilo. acesso? Sim, trazendo o PB4 aí pode ir no centro de saúde, fazer cadastro e tal, e aí sim recebe lá uma carteirinha do sistema de saúde pública. Talvez não seja totalmente gratuito, sabe? Mas é bem mais barato do que pagar particular. E também outra coisa que é barata aqui é plano de saúde. Consegue plano de saúde aqui por 30 e poucos euros por mês e coisa que é relativamente baixa, né? Bacana, já tá dando o nosso tempo aí, pessoal. Vou passar um pouco a bola pro Vinão aí, Vinão. Já vamos pro encerramento, a rodada final, então. Vinícius Campos, diga o que quiseres mais a respeito de Lisboa e depois já pode passar os teus links ou os links dos projetos da Nini também, já que tu não gosta muito de divulgar os teus links aqui, né, Vinão? Pô, cara, eu acho que faltou a gente falar da coisa mais importante sobre Portugal. Além de que a gente deu uma passadinha bem rápida pela comida, o português. As experiências que eu tive, que nem eu trabalhando com 2 portugueses lá, por causa de um português que eu conheci no Brasil. Ele me indicou e tal. Mas assim, cara, o português é uma pessoa divertidíssima. Além da nossa diferença de palavras, né, que a cada palavra que se descobre que é diferente, fora a bicha, que é fila, essas coisas mais que chegam aqui fácil, às vezes são coisinhas pequenas que eu nem vou lembrar agora de cabeça, mas que já te fazem abrir um sorriso de orelha a orelha, porque é divertido você meio que reaprender a falar com a sua língua. E assim, o jeito de falar, o pois, no final das coisas, é muito divertido. E o português, assim, foi muito receptivo. Eu sei que lá deve ter muita xenofobia também, tem muito preconceito com o brasileiro, eu acho que isso deve existir também, não vamos fingir que não existe. Mas, assim, eu acho que na grande maioria tem muito português, assim, que eu acho que vale a pena você conhecer. Até porque se você pretende morar no lugar, cara, o povo, acho que é bom você pensar nisso, né? Porque que adianta você viver num grupo de brasileiros pro resto da vida, vivendo num país sem querer conhecer a cultura, a história, as tradições daquele lugar, né? Eu acho que pra mim, pessoas que fazem isso, cara, perdem uma oportunidade muito grande de crescimento, de conhecimento, né? Eu acho que, assim, Portugal tá num momento bom. Não tá num momento bom pra você ficar rico. Voltando ao tema do dinheiro, né? Eu acho que dificilmente alguém vai enriquecer em Portugal. Só que uma coisa que a gente não tem no Brasil, que tem como filosofia em outros lugares do mundo, é que, assim, tá bom pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. É meio que uma igualdade. Não vai ter uma discrepância tão grande entre classes e você vai conseguir ter uma qualidade de vida razoável. É isso aí. Vamos pra Portugal. E conheçam o projeto da Nini, Projeto Curadoria. Já tá entrevistando mulheres, artistas, todos os dias. Você vai encontrar no Instagram, @Projeto Curadoria, e no site projetocuradoria.com. Muito bom, olha aí. Saiu um linkzinho, apertando, né? Tem que espremer o final. Vai lá, Carol. Mais alguma coisa a dizer sobre Lisboa aí? E já pode deixar os teus links. Bom, como o Vini falou, português assim, sempre me senti bem recebida. Claro que nem todo mundo tá aberto a receber estrangeiros, assim como tem no Brasil pessoas preconceituosas com pessoas que vêm de fora, que também tem. Mas, em geral, a gente é bem recebido e não tem grandes problemas de discriminação. Também dizer que venham conhecer, pelo menos, venham ver como se planejem bastante caso queiram vir definitivamente, tenham um bom planejamento, guardem dinheiro. Não vir pensando que tudo é muito fácil, que não é. Tá demorando bastante eu sair a autorização de residência, por exemplo, no serviço de estrangeiros. Essa parte tá um pouco complicada para eles, principalmente aqui em Lisboa. Mas, tendo paciência, perseverança, as coisas se desenrolam e fazendo tudo certo, principalmente. No mais é isso. Se vierem a Lisboa e quiserem tomar um café na padaria portuguesa, também podem me chamar. Sou sempre parceira, adoro pastel de nata. Vocês podem me encontrar no revisãoparaquê.com ou Facebook/revisãoparaquê ou no Twitter @revisãoparaquê. E por hoje é só. Legal, muito obrigado. Valeu aí a parceria, Carol. Carolina
Machado e Vinícius Campos. Valeu mesmo, brigadão e até a próxima, pessoal. E esse então foi o episódio de número 30 do podcast do Aparelho Elétrico. O Aparelho Elétrico trintou! E esse papo continua lá nos comentários do blog do Aparelho Elétrico. Conta pra gente qual a sua relação com a cidade de Lisboa e vamos levar o assunto adiante, meu jovem. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais usando a hashtag Liga o Aparelho. Assim a gente pode ir lá te agradecer. E também avalie a gente com 5 estrelas no iTunes ou no seu aplicativo favorito. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é curtiu meu inglês? E no Twitter é Liga o Aparelho. Reforçando para você ir lá conhecer o Freelancer DocBox, uma caixa virtual de documentos para ajudar você, freelancer iniciante, a ter uma organização e gestão profissional do seu business como freelancer. Acesse aí freelancerdocbox.com e saiba mais. E se você quer mais pedidos de orçamento por dia, com o Freelancer Full Folio você transforma os visitantes do seu site em clientes. Atualize seu próprio site mesmo sem saber programar. Ganhe tempo e economize dinheiro. Saiba mais em freelancerfullfolio.com. Tanto na compra do Freelancer DocBox quanto do Freelancer Full Folio, você pode usar o cupom LISBOA. Assim você leva 15% de desconto. Desconto exclusivo para ouvintes desse episódio. Corre lá porque esse desconto é por tempo indeterminado. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Era isso, um abraço e até mais! Chama nos metais! Tá, só pra gente não perder o fio lá, também temos que tocar o barco. Temos que tocar o barco. E era isso. Faltou então. Essa frase, mano. Desculpa. E era isso, Vinão. Não. E era o Wilson. Pegando esse gancho do VLT aí, que é o veículo leve de transporte, é isso, né? VLT? Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que é a sigla, né? É tipo uma espécie de trem, né? É uma coisa assim, né? Em Porto Alegre ia ser ônibus, né? Ia ser... Como tudo. Ia ser um... Como assim, um ônibus? Não entendi. Ia ser um ônibus. O VLT, ele, no Rio e em outros lugares, ele é um trem, mas em Porto Alegre ele ia ser um ônibus, um articulado um pouquinho maior do que um desses comuns. Não, é sério. É procura. sério.